Salve, salve, ogros e princesas, professor Elton falando, Elton Santos, do canal Ogro Web TV. Bom, eu tô aqui para desmistificar uma ideia muito simples que a gente tem. A ideia é, por que nós não devemos odiar os ricos no Brasil? Mas antes de tudo, solta a vinheta. Bem, por que a gente não deve hoje, basicamente, odiar os ricos no Brasil? A gente não deve odiar os ricos no Brasil, não devemos odiar, em média, a classe rica no Brasil, por dois motivos. A gente não deve odiar de imediato, porque a classe rica no Brasil ela é detentora, por incrível que pareça, dos bens de produção, né, das fábricas, das usinas, das empresas de uma maneira geral, e porque essa classe é detentora em si da riqueza. Então, se essa classe decide migrar com sua riqueza de um país para o outro, é o que nos espera: pobreza, austeridade, governos cada vez mais opressores, e por incrível que pareça, a culpa da riqueza não está em si nos ricos, está na forma de governo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Todo mundo está vindo aqui no meu canal dizer o seguinte: ah, mas você é de esquerda, você é comunista, você é socialista, e eu vou explicar para vocês de imediato. Não houve comunismo no Brasil. Então você que é de direita, bilolado, presta atenção, não houve comunismo no Brasil. Para que haja comunismo, o Estado tem que ser total detentor dos modos de produção. O Estado tem que ser dono praticamente de toda a produção. E aí eu tenho uma surpresa para você, eleitor do Bolsonaro, que acha que livrou do PT e livrou do comunismo. Não é bem por aí não. Posso explicar o porquê? Rapidinho. No governo do PT, as empresas tiveram lucros nunca antes vistos na história desse país, com direito a trocadilho e tudo. Nos governos do PT, as empresas tiveram, por incrível que pareça, uma grande liberdade de mercado e crescimento nunca antes imaginado. No governo do PT, foi possível gerar emprego. Ah, mas e a falácia dos 10 milhões de empregos e os 13 milhões de desempregados? Quando Dilma Rousseff deixou o poder, em 2016, o equilíbrio era entre 10 e 12 milhões de desempregados. Hoje nós temos aí em média de quase 13,8 a 14,1 milhões de desempregados. Tendo em média que só é considerado emprego formal aqueles com carteira assinada e com todo o recolhimento de tributação trabalhista. Deixando bem simples para vocês, nunca houve governo comunista no Brasil. Para que haja governo comunista no Brasil ou em qualquer outra parte, é preciso que haja controle estatal dos modos de produção, as fábricas, as usinas, os portos acima de tudo. É necessário que haja um controle do Estado sobre a economia de maneira direta e indireta. E aí eu queria citar algumas coisas. Tem uma pirâmide que ela é bem fácil de explicar. Cuidado que não é Herbalife, nem é nenhum tipo de outra pirâmide não. Essa pirâmide é simples de explicar porque ela é baseada no seguinte modelo. Você tem o dono ou o proprietário da empresa, você tem os executivos, você tem os trabalhadores diretos e você tem os trabalhadores indiretos. Vamos explicar. O dono ou o proprietário, ele detém todo o capital produtivo. Ele está aqui em cima. Os executivos são aqueles que cumprem as ordens que saem do dono para os trabalhadores diretos e indiretos. Os trabalhadores diretos são aqueles que têm vínculo empregatício. Aqueles que têm vínculo trabalhista confirmado, que são os operadores, as pessoas que fazem a empresa andar. E os trabalhadores indiretos são os prestadores de serviço. Eu tomo como exemplo a época que eu trabalhei no varejo. Eu tinha como média, aí basicamente, eu era um trabalhador direto, eu tinha carteira assinada com essa rede varejista, mas eu tinha pessoa que trabalhava no refeitório, ela era uma trabalhadora indireta. A pessoa que trabalhava na empresa era um terceirizado, era indireto. Mas nós recebíamos ordem muitas vezes de quem vinha da nacional e de quem vinha da sede mundial dessa empresa. E aí a gente começa a perceber, com as reformas colocadas, inclusive apresentadas pelo governo Temer, o que vai acabar acontecendo? Fortalecimento direto de quem está lá em cima, de quem está no topo, e enfraquecimento das duas classes trabalhistas, os trabalhadores diretos e os indiretos. E aí está surgindo um monte de gente, por exemplo,
como é o caso do MBL, do Arthur Moledo Duval, do Nando Moura, do Kim Kataguiri, pessoas que não conhecem sobre economia, que lê um pouquinho só de Mises e que lê um pouquinho só, por exemplo, sobre planos de reforma previdenciária na Europa, esquece de comparar que o que aconteceu aqui no Brasil é totalmente diferente do que acontece na Europa. Veja o exemplo, os protestos dos coletes amarelos na França, que uma das pautas é a cobrança da taxação de fortunas. Veja o exemplo aqui no Brasil, uma proposta do Ciro Gomes, por exemplo, da taxação das fortunas no país. O que é que vai acontecer com isso? Hoje o capital em si, ele tende a migrar e ir para lugares mais favoráveis. Se eu começo a taxar, a cotizar, a cobrar alguma tarifa disso, ele, beleza, companheiro, eu vou para onde? Para onde praticamente não haja essa cobrança. E aí tem uma pergunta que alguns alunos me fazem. Professor, a gente tem que ter raiva dos ricos em si no Brasil? Não, porque existem 3 tipos de ricos no Brasil. Existem os ricos que se tornaram ricos devido ao empreendedorismo. Existem os ricos que se tornaram ricos devido ao lobby político. E existem os ricos que são chamados ricos de berço. Os ricos por empreendedorismo, eles entendem uma falha na necessidade de mercado e apresentam a solução para lá. Eu, por exemplo, não sou rico, como todo mundo sabe, moro num apartamento legal, mas tanto eu quanto minha esposa trabalhamos muito para que isso aconteça. Os ricos por empreendedorismo, que entendem o mercado e começam a investir sobre ele, eles realizam coisas que realmente têm uma precisão. Eu, por exemplo, atuo na área de educação, palestra, conferência, tudo. E o que é que eu vou fazer? Se eu perceber que tem esse espacinho aqui que cabe que eu entre com a minha proposta de trabalho, eu vou entrar. Aqui em Alagoas eu organizo aulões e palestras. Também ataco no cenário de produção cultural. Eu organizo alguns shows de stand-up. Tem um show de stand-up que está inclusive aqui na descrição do vídeo, que você pode perceber. Já os ricos, muitas vezes, os de berço, né, e os demais, eles vivem sem ter uma compreensão do que é a riqueza, porque é algo natural a eles. Então não tem uma análise técnica sobre isso. E aí vem uma pergunta muito simples também. Quem é rico no Brasil hoje? Segundo o IBGE, só pode ser considerado rico no Brasil aqueles que movimentam o equivalente a 100 mil reais livres, e eu falei livres, da taxação e dos impostos. O que sobra na conta dele no final de tudo seriam 100 mil reais. Bom, e os que vivem com essa rentagem do capital especulativo? Os que vivem das empresas que praticamente fornecem e alimentam o capital, podem ser considerados ricos também? Se tiver os 100 mil na conta, o IBGE, assim conjuntamente com o COAF, considerará essa pessoa rica. Tá? Os demais, eles podem ser muitas vezes classificados como em classes sociais e classes socioeconômicas, que vão da classe E+, para quem vive até com benefícios do governo federal, até a classe A+, que é quem vive acima de 10 salários mínimos. Tá? Então, quem vive acima aí muitas vezes de 10 mil, 12 mil reais, pode ser considerado hoje uma classe A+. Mas rico no Brasil é quem movimenta ao final de todos os pagamentos de tributação 100 mil reais livres na sua conta, de acordo com o IBGE. Eu vou colocar a descrição desse vídeo todo aqui embaixo. Desculpa se esse vídeo ficou longo. Eu queria mostrar a vocês aqui fora o cenário, né, que a gente está tentando montar. Ali tem um cartaz. Depois eu mostro aqui o meu QG, onde eu vou começar a gravar agora. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, participa do meu Apoia-se também, nosso canal está crescendo muito. E vamos tentar subir vídeos hoje com uma temática bem diferente sobre Olavo de Carvalho, Mises, basicamente desmistificando Mamãe Falei, desmistificando Nando Moura e tantos outros. Até mais.